O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 16 milhões de brasileiros são vegetarianos. Eles já representam 8% da população do país e são o assunto do Olho Clínico de hoje. Nós vamos falar sobre a escolha dessas pessoas que resolveram parar de comer carne e sobre os benefícios que o vegetarianismo traz para a saúde. Os vegetarianos não ingerem somente as carnes, já os veganos não consomem nenhum produto de origem animal. Olha, de forma prática, o vegetariano é aquela pessoa que não consome nenhum tipo de carne. Então a pessoa não come carne vermelha nem as brancas. Então quem come peixe e frango não é vegetariano também, tá? Então tirou todas as carnes, a pessoa é vegetariana. Só que ela pode usar ovos e laticínios. Então a que utiliza ovos e laticínios é chamado de ovo-lacto-vegetariana. Tem pessoas que tiram os ovos, mas usam os laticínios, ela é lacto-vegetariana. Menos comum, tem as pessoas que usam os ovos, mas não os laticínios, ela é ovo-vegetariana. E tem uma modalidade que está cada vez mais comum hoje, é a que retirou todos os derivados animais, ou seja, além das carnes, tirou ovos e laticínios, ela é chamada de vegetariana estrita. Qualquer pessoa pode se tornar vegetariana. A pessoa pode ser vegetariana, inclusive estrita, na gestação, na infância, na adolescência, sendo atleta, sendo idoso. A questão só é ajustar a dieta como deve ser ajustada em qualquer dieta com ou sem carne. Basta ter um motivo importante para tomar a decisão. O que mais influencia as pessoas a se tornarem vegetarianas é a preocupação ética com os animais. Em segundo lugar, fica a vontade de levar uma vida mais saudável. E por último, vem a preocupação com o meio ambiente. As atividades humanas com relação à contaminação de meio ambiente, a pecuária é a principal contaminação de elemento que traz contaminação de mananciais de água no mundo inteiro. A devastação hoje que nós temos de florestas, em grande parte é pela pecuária. Para a gente ter uma ideia, a floresta amazônica, das suas áreas devastadas, 70% foi pelo avanço da pecuária. E toda a criação ou plantação de soja, de milho que se faz, é para fazer ração para alimentar esses animais. Daniel e Flávia são vegetarianos há 3 e 5 anos e decidiram mudar a alimentação por motivos diferentes. Primeiro foi pelo meu amor pelos animais, assim. Depois, quando eu descobri, eu virei vegetariana mesmo, comecei a estudar e descobri 1 milhão de motivos, assim. Eu comecei pela saúde espiritual e física e depois fui pelo desmatamento também e pelos animais. As pessoas costumam pensar que os vegetarianos deixam de ingerir nutrientes importantes, mas eles simplesmente substituem a carne por outros alimentos com proteínas equivalentes. Quando você compara o teor nutricional dos feijões com as carnes, é muito interessante. Se a gente comparar as mesmas calorias, porque a troca é 100 gramas de carne por 7 colheres de sopa de feijão. Isso dá uma concha de feijão mais ou menos. Essa troca, que tem a mesma caloria, vai ter no feijão o dobro do ferro, vai ter quase a mesma quantidade de zinco se for a carne vermelha, se for carne branca vai ter mais zinco nos feijões. E é interessante porque quando você compara os aminoácidos todos, os feijões têm mais aminoácidos essenciais, que são os que a gente precisa, do que as carnes. Não tem nenhum aminoácido que só exista nas carnes. A substituição das proteínas das carnes pelas proteínas dos feijões também influenciam no processo de digestão. É interessante a gente saber que nosso estômago, quando ele recebe um alimento, ele tem um ciclo de mais ou menos 1h30. Ou seja, o alimento cai no estômago, ele fica parado, tá me reconhecendo o que chegou ali. Daí ele começa a fazer a movimentação dele e ele vai começar a passar o conteúdo dele para frente. A gente sabe que a gordura, proteína e carboidrato são os 3 principais nutrientes que a gente ingere em quantidade. Só que todo alimento mais gorduroso fica muito mais tempo no estômago. O estômago demora para passar para frente. Em segundo lugar é a proteína. Em terceiro lugar é o carboidrato. Tanto é que se a gente faz um prato de um macarrão com molho de tomate, por exemplo, rapidinho já esvaziou o estômago. Se a pessoa comer uma feijoada, que é proteína com gordura em grande quantidade, ela vai ficar horas com aquilo no estômago. Então o nosso estômago, quando recebe algo gorduroso e proteico, ele fica muito tempo com o alimento parado ali. Quando a pessoa consome uma carne, sem pensar no preparo culinário dela, a carne em si, in natura, das calorias da carne, 50% são oriundas de gordura e 50% de proteína. Uma carne magra vai ter 40% de gordura. Então, assim, não é a carne é menos gorda, mas ela não é magra. Tá? O queijo, ele é pior ainda. O queijo,
de forma geral, das calorias dele, 70% são oriundas de gordura. E dessa gordura, 70% é saturada, que é a pior que tem. O queijo branco tem 60% de gordura. Então, a mesma coisa, ele não é um queijo magro, ele é um pouco menos gordo que o outro. Tá? Então, esses alimentos, carne e laticínios, quando chegam no estômago, eles são altamente gordurosos e altamente proteicos, eles vão ficar mais tempo no estômago. Então, a pessoa sente que quando ela se alimenta desses alimentos, ela fica mais tempo, a digestão não é tão legal. Ao passo que quando você troca esses alimentos por um feijão, por exemplo, trocou a carne por feijão, o feijão ele tem 10% de gordura só das calorias dele. Ele tem 25% de proteína, 10% de gordura e o resto é carboidrato com alto teor de fibra, que é super legal. Então isso cai no estômago, fica mais leve, a pessoa consegue ter um esvaziamento gástrico mais tranquilo, com menos fermentação e menos indisposição. A deficiência de ferro e de vitamina B12 são os maiores problemas dos vegetarianos. Mas mesmo quem come carne acaba não extraindo do alimento a quantidade necessária de B12. Portanto, qualquer pessoa pode precisar de suplementos. Hoje, as pessoas que comem carne no Brasil, cerca de 50% tem carência de B12. Os vegetarianos, a gente estima que seja em torno de 50% a 60%, não muda tanto por causa desse contexto. Tá? Então, a suplementação vai depender não só da alimentação, mas de como o corpo funciona também. Da mesma forma é o ferro. O ferro depende muito mais de perda de sangue do que de alimentação. Quando a gente pega o exame de ferro de um homem, por exemplo, se esse homem não doa sangue, não tem uma hemorroida que causa sangramento, não tem nenhuma perda de sangue, o ferro dele é ótimo, está comendo tudo errado, fazendo tudo que tem que fazer, às vezes tem um ferro muito bom. E a mulher está combinando ferro com a vitamina C, fazendo tudo certinho e tem um ferro baixo porque menstrua todos os meses e está perdendo ferro. Apesar da preocupação com a suplementação de alguns nutrientes, o vegetarianismo traz mais consequências positivas do que negativas. As populações vegetarianas, elas têm menos doenças cardiovasculares, menos hipertensão arterial, têm um colesterol mais baixo, elas têm doença cardíaca isquêmica, infarto agudo do miocárdio, ou mesmo acidente vascular cerebral, em uma quantidade menor do que as pessoas que comem carne. A prevalência de diabetes é muito menor em populações vegetarianas, chega a ser metade na população vegetariana frente a que consome carne. Alguns tipos de câncer são mais protegidos na dieta vegetariana, principalmente o câncer de intestino grosso e o câncer de próstata. E a gente tem os dados de que as populações vegetarianas são menos obesas do que as populações que comem carne. A principal consequência negativa do vegetarianismo é o incômodo de se preocupar sempre se o alimento possui ou não algum ingrediente de origem animal. Mas Flávia e Daniel sempre dão um jeito nisso. A gente, faz um esforço além do normal, porque todos os lugares que a gente vai, assim, mesmo que não seja vegetariano, a gente vira amigo dos cozinheiros e dos atendentes. Então não dá pra tirar o bacon do feijão. Pessoal, mas assim, são bastante receptivos. Eu acho que a gente teve sorte, encontrou gente que foi lá e cozinhou tudo de novo, de feijão, farofa, só pra gente poder comer, assim. E o melhor é a economia que o casal faz. Principalmente quando a gente vai em viagens e faz a inteira da viagem, a gente vê como o pessoal gasta em carne e acha que não, ser vegetariano é algo muito caro. Mas na verdade é bem barato. Na última semana, o FPR sediou a 4ª edição do Congresso Vegetariano Brasileiro. O Campus Agrárias foi o local escolhido para receber os mais de 80 palestrantes em 3 dias de evento. Toda a questão, todo o tripé em relação ao tema vegetarianismo, que é questão de saúde, as questões ambientais, o impacto ambiental e as questões da ética em relação aos animais vão ser abordados nesse evento, e o objetivo é exatamente difundir cada vez mais essa visão e o vegetarianismo como uma opção viável e indicada. Durante o primeiro dia do congresso, o restaurante universitário serviu o café da manhã, o almoço e o jantar com cardápios completamente veganos. Eu achei perfeito, assim, se pudesse ter mais vezes, e principalmente o DRU do centro, que tem uns complementos bem gostosos, assim. O Agrárias ainda falta muita coisa, do centro já está bem avançado. Algumas pessoas aprovaram o almoço. Hoje eu já sabia. E eu já vim meio preparada, porque eu sempre quis provar e tal, e achei bem legal a ideia. Gostei, eu já sabia que hoje, essa semana, até sexta-feira vai ser assim, estarei aqui com certeza. Outras nem tanto. Para esse curso, por exemplo, que o pessoal gosta, principalmente de costelar as coisas, já é um pouco meio já mais
mais fora do padrão. Talvez para os cursos lá do pessoal de biologia, tudo o pessoal gosta mais. A experiência serviu como um teste, já que somente 5% das 8.000 pessoas que fazem as refeições no RU são vegetarianas. E essas pessoas, às vezes, reclamam um pouco pela falta da proteína da carne. Além de palestras com profissionais da saúde, ambientalistas e até celebridades, o evento trouxe para Curitiba feiras de produtos, cosméticos e alimentos veganos, para mostrar que os vegetarianos podem comer pratos saborosos e até doces. Como é o caso do Buena Vibra, um negócio que começou há 1 ano com Tainá e Caio vendendo tortas veganas para os amigos do curso de Ciências Biológicas da Federal. Caio é vegetariano há 10 anos e Tainá há 12. A culinária vegana se tornou a fonte de renda do casal. A gente separa em doces crudívoros. A gente trabalha com uma linha crudívora, que aí ele não é processado de uma maneira, não é esquentado, aí não vai nem açúcar, é o açúcar da fruta mesmo, ou da oleaginosa. A gente usa a base de oleaginosa e fruta seca com creme de frutas, assim. E aí tem os veganos, nos veganos não vai nada de origem animal, né? O crudivorismo, ele acaba sendo uma dieta vegetariana estrita, só que ele adota como base ou como totalidade o uso de alimentos que não são levados a aquecimento ou que não ultrapassem 40 graus, mais ou menos. Então eles fazem coisas fantásticas, tem uma culinária riquíssima com alimentos crus. O Buena Vibra foi criado porque o casal sentia falta de opções vegetarianas na cidade e principalmente dentro da UFPR. O Politécnico tinha uma cantina que servia cachorro-quente com uma salsicha de soja, mas eu não sei se eles continuam fazendo hoje em dia e é bem difícil, assim. Na cantina do Biológicas não tem nem salada de fruta, assim. É tudo cheio de carne, leite, essas coisas. Por isso, o ideal é encontrar alternativas para alimentação na própria cozinha. O suco de laranja como base da sua vitamina, pode colocar um pouco de abacate para engrossar um pouco mais, colocar aveia, pode colocar linhaça, pode colocar mamão, alguma outra fruta, bater tudo e tomar como se fosse um café da manhã. Isso é bem prático e é fácil. Agora tem pessoas que podem usar a própria granola com um leite de cereais, por exemplo, um leite de arroz, leite de aveia, tem gente que faz leite de amêndoa, ela pode usar frutas junto ali. O almoço não é muito difícil, porque a ideia é que metade do seu prato, de forma geral, seja constituída de verduras e legumes. Em qualquer lugar a gente acha. Da metade que sobrou do prato, metade, ou seja, 1/4 do prato, grupo dos cereais. Arroz, milho, trigo, cevada, o que você encontrar ali. E o outro 1/4 do prato é o grupo dos ricos em proteínas, que são principalmente os feijões. Ervilha, lentilha, grão de bico. Então você consegue constituir um prato básico, coloca uma fruta de sobremesa, tem mais vitamina C ou um suco. O jantar eu quero fazer uma sopa, por exemplo. Você pode fazer uma sopa de ervilha, que é um feijão. Você vai fazer essa sopa junto com verduras e legumes. Pode comer com uma torradinha essa sopa, que é um cereal. E usa uma fruta de sobremesa. Como os vegetarianos costumam prestar mais atenção nos alimentos que consomem, eles também preferem comer produtos orgânicos. Preocupação que não deveria ser exclusiva de quem não come carne. O que ocorre hoje é que vários pesticidas, eles têm um efeito que é um efeito que a gente chama de lipossolubilidade, ou seja, eles se dissolvem em gorduras. Isso quer dizer que tudo que tem mais gordura vai ficar mais impregnado de agrotóxicos. Então veja o que acontece. Tem estudos feitos com leite materno de mulheres vegetarianas e não vegetarianas. Esses estudos mostram que o leite das vegetarianas tem menos do que a metade de agrotóxicos do que das mulheres que comem carne. Você fala, mas como é que pode uma coisa dessa? É simples de entender. Veja o que acontece. Criação hoje de frangos, por exemplo. O animal confinado consome ração. A ração é vegetal que foi pulverizado com agrotóxico. Tudo que esse animal comeu a vida inteira dele vai ser impregnado no tecido adiposo dele. Então, quando a pessoa come a carne hoje, ela está comendo tudo que o animal comeu ao longo da vida inteira dele. Ao passo que quando você é um consumidor primário, como na biologia a gente aprende, que a gente vai direto para o reino vegetal, você, por mais que esteja comendo agrotóxico, não está tão concentrado quanto vem do animal. E mesmo quem se preocupa com a alimentação acaba ingerindo produtos de origem animal sem saber. Isso existe um pouco desse preconceito, porque na realidade os alimentos, a gente brinca que eles estão até sabotados, né? Porque você vai comer um feijão, que é um alimento ótimo para o vegetariano, tá com bacon lá dentro, tá com caldo de carne, então isso dificulta a pessoa se alimentar nesse lugar por um simples ingrediente que poderia não ser colocado, poderia ser temperado de uma outra forma. Parar de comer carne é uma escolha que pode ser influenciada pelo amor aos animais ou pela preocupação com a saúde e com o meio ambiente.
Independentemente do motivo, os vegetarianos procuram uma alimentação mais saudável, substituindo a carne por frutas, verduras, legumes e grãos, sem deixar de ingerir nenhum nutriente. Se você também se interessa pelo vegetarianismo, procure um médico nutricionista para adequar a sua dieta. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Até semana que vem!